O templo estava cheio de homens e mulheres. Os 5 governadores filisteus estavam lá. Havia no terraço mais ou menos 3.000 homens e mulheres, olhando para Sansão e se divertindo à custa dele. E Sansão orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, meu Deus, peço que lembres de mim. Por favor, dá-me força só mais uma vez. Deixa que eu, de uma só vez, me vingue dos filisteus, por terem furado os meus olhos. Então agarrou as 2 colunas do meio que sustentavam o templo. Com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, jogou todo o seu peso contra elas e gritou: Que eu morra com os filisteus! Em seguida, deu um empurrão com toda a força e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. E assim Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Os irmãos de Sansão e toda a sua família foram buscar o seu corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zora e Estaol, no túmulo de Manoá, o seu pai. Sansão havia governado o povo de Israel durante 20 anos. Agora do Novo Testamento, né? Mateus 27, 45 a 50. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: Ele está chamando Elias. Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: Espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Esses 2 textos que a gente leu, que o Vi leu agora aqui, vão servir de apoio então para a nossa meditação de hoje, que tem sequência na série de meditações que a gente está acompanhando nos últimos domingos do livro de Juízes. Nós seguiremos hoje com a série de reflexões baseadas no livro de Juízes. Domingo passado, na mensagem intitulada Irreverente, o pastor Jota expôs parte da história do mais famoso dos juízes, Sansão, em quem se destacava a clara ausência de reverência a Deus, ao voto de Nazireu feito por ocasião de seu nascimento e irreverência ao povo a quem ele deveria liderar. Um homem narcisista, cegado pelos seus desejos, um líder sem liderados, que quando capturado pelos filisteus teve os olhos furados, como que numa tipificação da sua própria postura de não querer ver nada além daquilo que agradava aos seus próprios olhos. A cegueira do juiz foi contraposta à luz do Senhor Jesus, que veio para dar vista aos cegos e conquistar a vitória ao se desfazer da força bruta. Nessa mensagem do último domingo, a gente foi desafiado a tirar o foco das nossas vidas, de nós mesmos, para então passarmos a enxergar o sagrado e a beleza de Deus no outro, para enxergar o sagrado no mundo, sendo ensinados, cada um de nós, a ver o Senhor Jesus nas coisas ordinárias da vida. O tema de hoje da nossa reflexão é humilhado, como vocês devem ter visto lá no nosso Instagram. E para desenvolver esse tema, a gente vai fazer mais ou menos como em alguns filmes, assim. Eu não sou um crítico de cinema nem nada, mas eu gosto de filme. Eu gosto de ver alguns canais no YouTube que os caras separam legalzinho assim, os atos dos filmes e tal, né? A gente não vai seguir uma estrutura de atos como a do cinema, né? Mas nós vamos dividir a nossa mensagem no ato 1, que vai ser intitulado Exaltado. Desculpa. O ato 2, que tem o título Sol e Noite, e o ato 3, que tem o título Humilhado. E no final a gente vai para uma conclusão. Nós veremos através do último ato da vida de Sansão a graça de Deus se manifestando a partir da grande virada que a humilhação impôs para ele. Quando Sansão perde a visão, ele passa a ver a Deus. E também vamos observar elementos narrativos interessantes para a nossa reflexão presentes nessa história. Aqui vale lembrar que o livro de Juízes... Obrigado, Flávio. Aqui vale lembrar que o livro de Juízes
não tem a intenção de ser um livro histórico do ponto de vista da história como a gente conhece hoje, como ciência, né? Ele não tem a intenção de narrar os fatos com uma ordem cronológica, ele não tem a intenção de narrar os fatos exatamente como eles foram. O livro de Juízes é um livro profético e é um livro que tem a intenção de ser assim, profético, e de contar através de uma narrativa a relação de Deus com o seu povo e como Deus tinha interesse em estabelecer essa relação com o seu povo. Há um ditado que diz que quanto maior o muro, maior é a sua queda. E para compreendermos o poder transformador da humilhação sofrida por Sansão, a gente pode partir da exaltação a que ele foi exposto e da fama que ele construiu ao longo da sua trajetória, e aquela fama que precedia ele entre os seus contemporâneos. Ele era um cara famoso pela sua força e por todos os feitos que ele fez. E a gente vai olhar para esses feitos nesse primeiro ato da nossa mensagem aqui, nessa primeira etapa da nossa reflexão. Então o ato 1 tem esse nome, exaltado. Agraciado por uma dádiva especial, Sansão manifestava uma capacidade física superior quando tomado pelo Espírito do Senhor. Ele ficava mais forte do que as pessoas comumente podiam ficar. O texto de Juízes, a partir do capítulo 14, conta como ele despedaçou um leão novo com as próprias mãos, lá no versículo 6 do capítulo 14. Depois conta como ele matou 30 homens e pegou as suas túnicas para pagar uma aposta. Isso está lá no capítulo 14, versículo 19. Depois conta como ele matou alguns dos filisteus que queimaram viva a família da sua primeira esposa. Isso está em Juízes 15, no versículo 8. E a narrativa segue e conta como num contra-ataque ele consegue uma vitória notável, digna da memória dos grandes heróis. Com uma queixada de um jumento, Sansão matou 1000 homens. Isso está lá em Juízes 15, num embate extremamente violento e bárbaro. Bárbaro é uma palavra que tem a ver com outro tempo da história, né? Um tempo posterior a esse da vida aqui de Sansão, mas eu acho que é um termo que traduz legal assim o tipo de vida o tipo de sociedade que estava construída no tempo dos juízes, que era bem diferente da nossa, e o jeito de pensar bem diferente do nosso, né? Essa noção de justiça e de equidade e de civilidade é uma coisa comum para nós, mas eu acho que no tempo dos juízes aqui as coisas se resolviam de outro jeito. E Sansão é uma resposta violenta para um tempo de muita violência. Então ele é um cara que constrói a sua fama e vira um cara notável conforme ele vai acumulando essas mortes e essa capacidade, essa força, e vai mostrando essa virilidade, né? Que é também parte daquilo que Deus dá para ele como dádiva. Intercalando esses feitos poderosos e pouco proveitosos para o povo de Deus, o que vemos são demonstrações também da falta de reverência de Sansão, sobretudo ao voto de Nazireu, a que ele foi submetido no início da vida. Ele tocou em animais mortos, ele participou de banquetes que geralmente eram regados a vinho e cerveja. Ele procurou as suas mulheres no meio dos filisteus, e com isso ele se submetia à cultura e à religiosidade dos filisteus, algo que também era reprovável, né, do ponto de vista da relação que ele devia ter como juiz e como parte do povo de Deus com o Deus Javé. E jogando perigosamente com a vida, o capítulo 16 começa com um relato de uma exposição muito arriscada, quando, ao se relacionar com uma prostituta, ele esteve emboscado pelos inimigos na cidade de Gaza. E por mais uma vez, Sansão se livrou incrivelmente através do poder concedido a ele por Deus. Nessa ocasião, se você ler o texto lá no capítulo 16 de Juízes, você vai ver que ele passou a noite lá com uma prostituta
e durante a noite os inimigos fizeram uma emboscada para ele, falaram, ó, vamos ficar aqui em volta desse lugar onde ele está, e quando amanhecer a gente ataca ele. Muitos homens eram necessários para conseguir fazer essa emboscada, mas quando amanhecer a gente ataca ele e submete ele aí à nossa força. E aí a Bíblia diz que o Sansão não dormiu na madrugada, ele acordou assim lá pela meia-noite, arrancou um portão da cidade, o Jota falou essa história na semana passada, e levou o portão com a dobradiça e tudo, durante um caminho longo que alguns estudiosos falam que é mais ou menos mais de 70 quilômetros. Ele carregou um portão. Eu imagino que os portões das cidades daquela época fossem diferentes desses portões que a gente está acostumado, que já são pesados. Mas ele carregou esse portão por um trecho enorme. Então esse foi mais um feito dele, também concedido pelo poder de Deus. Aqui a gente termina esse primeiro ato e vai para o segundo ato, que tem o nome de Sol e Noite. A temática dos relacionamentos e do sexo está muito presente na história de Sansão. Antes de estar com essa prostituta que eu acabei de contar agora, essa história do capítulo 16, na cidade de Tímina, já depois de ter começado a sentir que o Espírito do Senhor o guiava, ele foi tomado de sentimento por uma jovem filisteia. E ainda durante a festa do casamento com essa jovem, que ele falou para os pais, olha, eu quero casar com essa moça, né? E os pais falaram, olha, você podia procurar uma esposa no meio do seu povo, é o melhor caminho, o caminho ideal para você. Mas ele falou, não, eu quero essa mulher porque eu estou apaixonado por ela, e foi tomado por um sentimento assim, arrebatador, que deixou a racionalidade dele de lado. E durante a festa do casamento com essa mulher, já arrumou uma primeira confusão ali. Quando essa esposa o traiu, entregando o enigma que ele tinha feito para os filisteus lá, parte também acho que desse tipo de sociedade que existia, né? Tinha esse lance dos jogos, e aí ele propõe lá um jogo, um enigma para os caras, que são parentes da noiva, e causa uma confusão, porque se os caras não descobrissem o enigma, ele ia ganhar 30 túnicas, o que devia valer um dinheiro. E aí os caras vão lá e corrompem a esposa dele, tipo, ó, se você não falar qual que é a resposta do enigma aí, a gente vai queimar você, vai queimar sua família. E aí já tem a primeira confusão aqui nesse momento aqui, em que ele também se entregou por amor, uma paixão arrebatadora para essa mulher. E aí ele já mata os 30 caras nessa situação, né? Que tipo, ele precisa pagar as túnicas porque a esposa entregou o enigma dele. E aí ele já mata os caras para pagar essa aposta. Então a gente vê que além dessa prostituta, ele teve esse relacionamento impulsivo com essa mulher, mas Dalila é o caso mais explícito, onde esse caráter impulsivo, narcisista e inconsequente do Sansão é exposto. É um caso dele com a Dalila que é muito específico, um caso onde você tem um cara muito sugestionável, um cara muito vulnerável, sei lá, mentalmente, né? Um cara com pouco equilíbrio. A gente vai dar o exemplo do que acontece com ele aqui e a gente vai entender. Se você ler o texto lá também você vai entender como é um cara vulnerável. E um cara que é vulnerável e sugestionável, dominado por uma mulher que também é habilidosa. Então é um caso onde duas pessoas assim, com condições especiais se encontram, né? E isso também é os nomes deles são um elemento interessante narrativo para essa história. Esse ato 2, por onde a gente está passando agora, tem o nome de Sol e Noite por causa dos nomes deles. O nome Sansão significa homem do sol, e o nome Dalila, em hebraico, soa parecido com a palavra noite. Então isso também é um elemento assim que na narrativa da história, na construção narrativa da história, faz muito sentido. Esse cara que é o homem do sol se encontra com essa mulher que é a própria noite, e esse encontro é muito especial. E aí
eu fiz um exemplo aqui para a gente trazer para a nossa realidade o que acontece nesse encontro entre Sansão e Dalila. Porque por 3 vezes o livro de Juízes conta que ela pergunta para ele como que ela poderia tirar a força dele, né? Porque veja, nesse primeiro ato a gente vê como Sansão foi exaltado. E parte da exaltação que acontece com ele está em subjugar o povo filisteu. Então ele era assim um grande problema para os filisteus. E os filisteus, os líderes, os chefes dos filisteus, 5 deles, dos mais poderosos, se juntam e vão até a Dalila e falam para ela: olha, se você entregar para nós qual que é o segredo da força do Sansão e a gente conseguir derrotar ele, a gente vai te pagar um bom dinheiro. 1.100 barras de prata, dinheiros de prata, eu ia falar. 1.100 barras de prata de cada um dos 5, cada um ia dar 1.100, ela ia ficar com 5 no final. E aí, tipo, ela entra nessa jogada, né? E para exemplificar a maneira como ela faz como ela vai assim trabalhando a mente do Sansão, eu troquei esse lance da força pelo dinheiro, porque eu acho que talvez tenha mais a ver com a nossa realidade. E aí é mais ou menos como se a Dalila chegasse e falasse assim: uma brincadeirinha nossa aqui, Sansão. Se eu quisesse transferir aquele seu dinheiro da offshore, da sua família lá do Panamá, sem a Receita me pegar, eu ia precisar de quantos laranjas? De quantos bancos? E aí a Bíblia fala que quando ela fica perguntando para ele assim, o que ela faria para roubar a força dele, a Bíblia conta que, tipo assim, enquanto ela perguntava para ele à noite, já tinham uns caras no outro quarto, tipo, esperando para ver se a resposta dele ia dar certo. Tipo, é muito absurdo. Então é como se, no meio de tudo isso, ela falasse: quantos laranjas vai precisar? Quantos bancos? Cara, ao mesmo tempo que ela estava falando isso, os laranjas estavam na outra sala do lado já, esperando para assinar papéis, manja. E aí não deu certo, e aí ela fala: você me enganou, o dinheiro não está no Panamá. Me fala aí, o que eu preciso fazer para tomar todo o seu dinheiro, tudinho, a herança, os bens, os lucros, tudo, para deixar você pendurado de verdade, como que eu faço? E a casa inteirinha grampeada enquanto ela fala isso. E os caras do grampo naquela van preta do filme, do lado, assim, na esquina, que é a coisa mais absurda, né? Tem uma van preta num bairro residencial, tipo, ninguém saca, né? E os caras dentro da van ouvindo tudo lá, o grampo da casa. O caso da Rita fica no chinelo nessa história aqui. Vocês sabem de que Rita que eu tô falando? Que é a Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. É mais ou menos isso. É uma facada por semana que o Sansão toma da Dalila, e ele continua com ela. Né? Ele é o cara que fala: não, volta, Dalila, eu perdoo a facada que você me deu. Aí ele fala: se você me amarrar com tantas cordas, ninguém vai conseguir me pegar. Daí ela amarra ele com as cordas, e na outra semana ele fala para ela de novo. No outro dia ele fala para ela de novo como fazer. E ele vai se aproximando da situação real que faria ele ficar fraco. Por final ela fala assim: cara, eu acho que você não me ama de verdade. Eu acho que você está me enganando, falando desse jeito, e como que eu posso pegar seu dinheiro, e acho que seu amor não é verdadeiro por mim. E aí no final o Sansão fala assim para ela: tá bom, amor, desculpa. Eu acho que se você arrancasse meus olhos, se você arrancasse meu polegar e meu indicador, você conseguiria fazer a biometria do cofre lá no banco X, onde está meu dinheiro, e aí você ia conseguir levar todo o meu dinheiro. Tipo, o cara se entrega absurdamente. E eu acho que quando a gente fala desses termos assim, acho que a gente aproxima o absurdo que é essa história da nossa realidade. E aí a gente entra no ato 3, que é quando ele é humilhado. O Sansão acreditava que nada no mundo tiraria dele o dinheiro, a riqueza, que ele nunca trabalhou para ter, mas que ele julgava ser dono
que ele julgava ser possuidor de maneira incontestável. Ele julgava que aquela força que ele tinha era dele e ninguém poderia tirar. E é por isso talvez que ele vai se abrindo dessa maneira. Porque ele tinha quebrado muitos outros dos votos, muitos outros preceitos do voto de Nazireu, ele já tinha quebrado durante toda a vida. O que restava era esse, do cabelo. O único elemento que permanecia era o cabelo. No versículo 19 do capítulo 16, a gente lê o seguinte: ela, Dalila, fez com que Sansão dormisse no seu colo. Muito gado ele. Ela fez com que ele dormisse no seu colo. Em seguida, chamou um homem e ele cortou as 7 tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o pegaram e furaram seus olhos. Então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze e o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. O grande Sansão agora estava arruinado, capturado pelos inimigos, submetido à condição de escravo, trabalhando na colheita das plantações que anteriormente ele havia queimado. Naquele ato 1, parte das coisas que fizeram dele um cara exaltado foi que ele queimou uma vez a plantação toda dos filisteus. E agora, nesse momento, parte da humilhação dele é trabalhar no moinho dessas plantações que ele queimou. E esse é outro símbolo narrativo interessante presente nessa história. No versículo 24 a gente lê o seguinte, do capítulo 16: e o povo, quando viu Sansão, cantou louvores ao Deus Dagom, assim: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o inimigo que destruía a nossa terra e matava muitos dos nossos. E no meio daquela alegria, disseram: chamem Sansão para ele nos divertir. Trouxeram Sansão para fora da cadeia e se divertiram à custa dele. Agora, nesse momento, ele estava exposto como um bicho feroz. Fizeram com ele o que se faz com o leão que ele despedaçou anteriormente na história. E esse também é outro elemento da narrativa. Quando a gente vai para um zoológico, eu acho que parte da coisa que encanta a gente é estar diante de algumas feras que a gente sabe que tem um poder, um potencial ali dentro delas para despedaçar a gente, né? Eu lembro que no bosque ali do Jequitibá tinha uma pantera, né? Acho que era uma pantera, uma onça preta, um bichão nervoso. Dava uns rugidão e você fica com aquilo, né? Mas aquela segurancinha de que ele não vai te atacar, né? Porque ele está preso. Eu acho que é isso que tomava esses caras aqui que estavam no templo, olhando para aquele homem que era assim, um bárbaro, né? Um cara violento, um cara que matou 1000 pessoas com uma queixada de um jumento, mas um cara que estava ali vulnerável, cego. E eu acho que esse perigo de estar ali, olhando para aquele cara, eu acho que isso é parte da zombaria que estava acontecendo ali, né? Ou vem ver o cara que matou mil dos nossos, vem ver o cara que matou 1000 irmãos nossos aqui, o alemão que chegou aqui. Aí, ó como é que ele tá. Aí, o cara destruído, humilhado. O grande matador estava humilhado diante deles. Acontece que o homem, agora humilhado, sem força e cego, ele começa a enxergar Deus e ele começa a aprender de onde vem a sua força. E é aqui que a gente vai para a virada da nossa mensagem, né? Que é quando a gente vai para a conclusão e a gente vai entender como essa humilhação e como essa trajetória de Sansão ensina a gente e pode nos aproximar do Evangelho de Jesus. Esse homem agora sabe de onde vem a força dele. Ele que viveu a vida dele
pensando que ele era dono daquela força, incontestavelmente, agora ele está exposto a uma humilhação que faz com que ele enxergue da onde de fato vem a força dele e quem é de fato Deus a quem ele deveria servir com a vida dele e com a dádiva que ele recebeu. É interessante que antes de pedir ajuda ao Senhor pela última vez, quando ele está lá no templo, nessa cena do texto que o Vi leu aqui, antes de pedir ajuda ao Senhor pela última vez, Sansão precisa pedir ajuda ao homem que o guiava, para se apoiar nas colunas do templo, onde acontecia a sessão de escárnio. E isso também é emblemático, isso também é um grande elemento narrativo. Mas o versículo 28 diz assim: E Sansão orou ao Senhor dizendo: Ó Senhor meu Deus, peço que lembres de mim, por favor dá-me força só mais essa vez. Deixa que eu de uma só vez me vingue dos filisteus por terem furado os meus olhos. Então agarrou as duas colunas do meio que sustentavam o templo, com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, jogou todo o seu peso contra elas e gritou: Que eu morra com os filisteus. Nesse momento aqui, esse Sansão já transformado pela humilhação e pelo próprio Deus agindo através dessa humilhação, ele já ora de outra maneira. Ele ora a Deus de um jeito diferente. A maneira como ele ora é a maneira do homem que se submete e reconhece a Deus como seu Senhor. É a maneira de um homem que sabe a origem da sua força. No livro Juízes para Você, o livro de Tim Keller, que a gente está lendo para essas mensagens, o Jota me emprestou para ler, o Tim Keller diz assim: de diversas maneiras, o fim de Sansão é uma figura, uma sombra da morte de Jesus. Analisar a morte de Sansão nos permite entender mais profundamente o significado da cruz e adorar aquele que morreu por nós. Há semelhanças interessantes e também há diferenças cruciais nas mortes de Sansão e Jesus. Algumas semelhanças: os dois foram traídos por pessoas próximas, os dois foram entregues à tortura, porém, Sansão chega à cena final da sua trajetória no templo de Dagon, essa cena que a gente leu aqui, conduzido por uma vida de desobediência e irreverência. Já Jesus chega à sua cena final, ao Monte do Calvário, por ser inteiramente fiel ao seu propósito. A morte de Sansão cumpriu o papel limitado de começar a libertar Israel dos filisteus. Já a morte de Jesus produz libertação definitiva para a humanidade. Um último aspecto que eu quero ressaltar dessas duas mortes, que são importantes para nós, é o abandono, o desamparo e a contraposição disso com a esperança. No versículo 20 do capítulo 16, a gente lê: Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Quando ele fala da última vez para Dalila a verdade de como que ele perderia as suas forças, né? Ele é capturado, pensa que vai se livrar como das outras vezes, mas o que o texto diz é que Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Jesus também foi abandonado, também foi desamparado por Deus. E esse é o paralelo do texto que a gente leu aqui do Novo Testamento. Há, no entanto, uma grande diferença entre o que ocorre com os dois. A Sansão, no momento do abandono, ainda restava uma esperança. E o texto diz que o seu cabelo começou a crescer. O Sansão não foi abandonado exatamente na hora da morte. Ele foi abandonado antes, quando ele foi capturado e quando ele começou a ser torturado. Havia uma esperança na trajetória dele, porque o texto fala isso. O seu cabelo começou a crescer. Mas o seu cabelo começou a crescer. Já no caso de Jesus, o abandono aconteceu na morte, fria e dolorosa. Jesus foi abandonado, desamparado justamente
para que Sansão pudesse ter essa esperança do cabelo voltar a crescer. É estranho isso porque na linha do tempo a morte de Jesus acontece depois da morte de Sansão. Apesar de que na linha do tempo a morte de Jesus tenha sido posterior, ela já estava presente no coração de Deus, sustentando toda a existência, inclusive. Toda a existência, tudo o que existe foi feito através dele. A gente lê em João, no Evangelho de João, que sem ele nada do que foi feito se fez. Por mais que Jesus tenha vindo num tempo posterior, a existência dele, quem ele é, já sustenta tudo o que existe desde o início das coisas. Sem ele nada do que foi feito se fez. Na cena final, em que os dois estão de braços abertos, a cena da morte dos dois é parecida, né? O Sansão está de braços abertos, se apoiando nas colunas. Jesus está de braços abertos, pregado na cruz. Os dois estão sofrendo e clamando ao Senhor. Um se apoiando nas colunas do templo e o outro com as mãos pregadas na cruz. Nessas duas cenas, que são meio que paralelas, um foi atendido no seu chamado, no seu pedido de socorro. O Sansão foi atendido, mas o outro não. O sofrimento de Jesus e a sua morte e ressurreição são responsáveis pela nossa esperança nesse mundo violento e marcado pelo pecado. O fato de Jesus ter sido abandonado por Deus no momento da sua morte permitiu com que ele levasse sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades e todo o nosso pecado. E essa violência que a gente se espanta no livro de Juízes é parte do que ele levou sobre ele. Essa brutalidade, esse jeito bárbaro de ser que a gente lê no texto e se espanta e fica achando estranho como que essas coisas todas aconteceram, todas essas coisas, toda essa barbaridade, toda essa violência, todo esse sangue, todo esse pecado estava sobre Jesus no momento da morte dele. Essa semana eu estava vendo um vídeo que até falei com o Jota ontem, dos Doces Bárbaros. É uma reunião que está lá o Caetano Veloso, a Gal Costa, a Maria Bethânia e o Gilberto Gil. Eles tiveram um grupo que chamou Doces Bárbaros nos anos 70, né? E aí nos anos 2000 eles se reuniram novamente para fazer um ou alguns shows, eu não sei. E aí nesse momento, nos anos 2000, fizeram um documentário com eles, mostrando alguns ensaios, algumas entrevistas com eles, né? E no momento, alguém pergunta para o Caetano, pergunta para eles qual que é o motivo desse nome, os Doces Bárbaros. E aí o Caetano Veloso explica lá o motivo, que tem a ver com como a imprensa falava deles, né? Pelo fato deles serem baianos e estarem no Rio de Janeiro fazendo bastante sucesso e tal. E a imprensa, de um jeito preconceituoso assim, chamava eles de bárbaros, por causa dessa cultura deles que era diferente da cultura do hype lá do momento, né? Do que era erudito na época. E aí o Caetano Veloso conta que em algum momento ele estava conversando com outro artista que chama Jorge Maltner, e aí esse artista falou assim para ele, e é interessante que o Caetano não é assim cristão nem nada, né? Mas o Jorge Maltner falou assim para ele: Jesus, ele sim é o doce bárbaro. Ele sim é o doce bárbaro. Porque o que os bárbaros tentaram fazer, intentaram contra o Império Romano, com força, com brutalidade, Jesus fez com doçura. Jesus fez com amor, com compaixão, com a palavra de esperança. E aí o Jorge Maltner fala isso para ele: Jesus sim, ele é o próprio doce bárbaro, que diferente dos outros, conquistou o império com amor, compaixão e doçura. Eu sei que esse tema bárbaro é bem posterior ao da história de Sansão, mas exemplifica bem a desordem violenta do tempo dos juízes. Por fim,
O que a gente pode aprender com essas e tantas outras histórias bíblicas é que Deus age sim através de pessoas como Sansão, de gente pecadora. No geral, Sansão tem isso de parecido com a gente. Ele era alguém corrompido pelo pecado. Mas o que fica de lição é que Ele próprio, o próprio Deus, nos aponta o referencial de humanidade ideal. Ele nos ensina e encaminha para essa vida de graça e de amor e de relações íntegras, de relações baseadas em amor de verdade, e não relações vazias como as de Sansão, né? Ele se humilhou no nosso lugar para que a gente não precisasse ser humilhado para aprender como foi necessário com Sansão. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pela Tua mensagem, obrigado pela Tua palavra, que nos abençoa, nos edifica. Nós queremos pedir que o Senhor nos ensine através dela e que a Tua palavra continue fazendo sentido na nossa vida, no nosso caminhar daqui para frente. Que a gente tenha as Tuas palavras, a Tua mensagem guardada no nosso coração, para que a gente encaminhe a nossa vida da melhor maneira possível, honrando e glorificando o Teu nome. Que a gente encaminhe os nossos passos como os de Jesus, com doçura e com impacto também na vida da humanidade. Em nome de Jesus é que nós pedimos. Amém.